Bem-vindas e bem-vindos a mais um 19 Gotas. É com imensa satisfação que hoje nos reunimos para celebrar não só o Dia Internacional da Mulher, mas também para reconhecer o trabalho incrível das mulheres da Aliança Tropical, a TWRA, e de todas as mulheres engajadas na ciência e na academia ao redor do mundo. Parabéns a todas vocês pelo seu comprometimento, dedicação, contribuições inestimáveis para a ciência e para o progresso da humanidade. Hoje, no nosso podcast, nós vamos mergulhar em uma conversa super importante e oportuna sobre a igualdade de gênero na academia, ciência e inovação. O objetivo não é apenas reconhecer os avanços até agora nesse sentido, mas também refletir sobre os desafios persistentes que existem para as mulheres na nossa sociedade. E também com relação à sustentabilidade. Se fala muito na questão da sustentabilidade, mas se esquece que esse ponto ele é um tema importante para que haja uma sustentabilidade de fato. Uma das maneiras pelas quais buscamos abordar esses desafios é por meio da ODS 5, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável, de igualdade de gênero da própria ONU, que tem essa igualdade como meta para 2030. Ao longo desse episódio, vamos explorar mais a fundo esses conceitos, ver como eles se relacionam, como os desafios enfrentados pelas mulheres na busca pela igualdade de gênero da academia, ciência e inovação se manifestam, e as nossas colegas vão estar aqui para contribuir sobre esse importante tema. Aqui hoje eu vou pedir para vocês se apresentarem. Nós temos Yara. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, no episódio do 19 Gotas, tratando de um tema tão importante. Então, eu sou Yara Moreto, sou professora da UFPR, do Departamento de Biodiversidade, atual vice-presidente da Aliança Tropical de Pesquisa da Água, e atualmente estou em licença para um pós-doutorado e também como professora visitante no Instituto Australiano de Rios, da Griffith University, aqui da Austrália. A Larissa, que está falando com a gente lá do Rio Grande do Sul, né, Larissa? Exatamente, obrigada pela oportunidade, Rodrigo. Sou Larissa Oliveira, sou pesquisadora do Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul, sócia da região sul da TWRA e professora e pesquisadora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. E Adriana Medeiros, que fala com a gente lá da Bahia. Bom dia a todos e todas, obrigada pelo convite. Então, eu sou Adriana, eu sou nascida no interior de Minas, numa cidade que chama Caeté, estudante de escola pública na maioria da minha formação. Eu sou bióloga, fiz mestrado na UFMG, doutorado, e em 2008 passei no concurso, sou hoje professora da Universidade Federal da Bahia, onde, junto com alunos de iniciação científica e pós-graduandos, desenvolvo uma linha de pesquisa na área de ecologia. Perfeito! Estamos prontos para mergulhar mais fundo nessa reflexão, e para isso a gente vai chamar a professora Adriana, que vai ter muitos insights, né? Ela pode trazer muita reflexão para a gente a respeito desses temas. Doutora Yara, é um prazer te ter com a gente aqui hoje, né? Obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu estava vendo aqui uma matéria de 27 de fevereiro da Forbes. Ela, na realidade, fala da questão da pesquisa em psicologia na realidade dos Estados Unidos. Mas lá falam que, apesar das mulheres serem 2/3 da quantidade de profissionais dessa área, elas são frequentemente esquecidas de serem citadas pelos seus pares nos artigos e nas publicações que acontecem por lá. Como você vê essa questão dessa lacuna de citação que existe em cima das mulheres? Como você vê isso dentro da realidade da academia brasileira e nessa área de sustentabilidade que a gente sempre está abordando aqui? Rodrigo, é importante deixar claro, eu acho, no início desse bate-papo, que eu vou falar de um lugar de muito privilégio, né? Eu sou uma mulher branca de classe média, sempre tive apoio, né, nos meus estudos, chegar até onde eu cheguei. Eu sou mãe de um garoto de 13 anos, espetacular, o Pedro. Sou mãe solo, que também há uma diferença muito grande dentro desse processo, né, científico. Minha família, como eu falei no início, é de Minas Gerais, né, onde eu nasci, e eu estou em Salvador, sem o apoio familiar, mas claro que com o apoio de muitos amigos. Então, durante todo o processo científico, muitas vezes, como mulher e mãe solo, eu tive que desistir
de muitas iniciativas e muitas ofertas, porque hoje mesmo, né, como é um bate-papo, deixar claro, aqui chove, eu vou levar o meu filho na escola e atrasa todo o processo de estar em um lugar do bate-papo, de participar de eventos, né? Então, é importante deixar claro que muitas vezes eu, nesse privilégio, tive que desistir. Então, a gente sabe que o caminho não é igual para todas. Então, o que eu falo é baseado numa experiência pessoal, né? É interessante você trazer essa questão. Eu fui ler, eu não tinha lido esse artigo, né? Eu fui ler na Forbes. E uma coisa que eles deixam interessante, colocam interessante lá, é que 2/3 são docentes mulheres. E uma provocação que eu faço é que ser docente, não nomeadamente, vai nos tornar mulheres produtivas, né? Nós somos contratadas nas universidades públicas para lecionar. E aí, além disso, tem todo o tripé da academia, né, onde você tem que lecionar, participar de questões administrativas e também fazer ciência. Então, eu não sei até que ponto a gente produz, quer dizer, a gente não produz o mesmo tanto que os homens. Já daí, as citações vão ser menores. E esse esquecimento que é estrutural, ele não é proposital, como diz no artigo, ele está relacionado com a estrutura da sociedade, onde nós, mulheres, sempre fomos colocadas no lugar de estar em casa e cuidando de filhos, comida, arrumando, etc. E a gente, depois de muita luta feminina, né, nós estamos falando de 8 de março, que é um dia clássico, não é um dia para receber flores e bombons, né? É um dia para a gente levantar essa pauta, que só com luta a gente vai chegar em algum lugar, e é uma luta histórica de outras mulheres que vieram antes da gente. Então, os artigos, eles estão escritos, eles estão publicados, e esse esquecimento é estrutural. Muitas vezes nos esquece de várias formas, não só em publicação. Eu tive agora num congresso em Belo Horizonte, na minha área, onde 90% dos palestrantes eram homens. Será mesmo que os grandes cientistas nessas áreas são os homens? Será que não estão querendo ouvir as mulheres? Se elas não são as maiores, as melhores no momento, por N questões do cenário feminino, se elas são a segunda maior, terceira maior cientista, por que não convidá-las? Em detrimento do melhor, o melhor já é o melhor. A gente precisa ser ouvida. Principalmente porque nosso poder científico, ele é respaldado por publicações e pela nossa fala, por nos mostrarmos importantes dentro de uma linha, de uma área. Então, eu acho que isso é extremamente relevante, a gente precisa pensar nisso. Para eu ser uma grande cientista, eu tenho que estar no pátio. Primeiro, eu tenho que produzir muito, eu tenho que estar associada a um programa de pós-graduação, eu tenho que ter número científico compatível com o que os órgãos de fomento, os gestores brasileiros querem, que é uma pontuação enorme em publicação. E acaba que o meu tempo, ele não é igual ao tempo de um homem, não corre da mesma forma, ao tempo de uma mulher cientista que não é mãe. Então, os tempos são diferentes. A gente precisa, vamos falar mais para frente de equidade, né? A gente precisa de pensar sobre equidade. Os órgãos de fomento não podem trabalhar da mesma forma como a mulher e um homem. Tem muita coisa que já vai avançando. A gente tem hoje muitas iniciativas na ciência, né? Para viabilizar estarmos no cenário. Eu sigo vários perfis que vão me colocando de uma forma que eu conheça o cenário. Então, uma cientista que virou mãe, o Parents in Science, são iniciativas extremamente relevantes para que a gente conheça o nosso cenário. E são iniciativas que, muitas vezes, até os órgãos de fomento acham que está atrapalhando. A gente teve o cenário agora que o Parents in Science foi acusado, né? Foi dito que eles atrapalhavam o CNPq em pequenas tomadas de decisão. Uma vez eu ouvi que para a gente chegar lá tem que enfiar o pé na porta. A gente tem que dar respaldo a essas mulheres que estão na luta por estarmos na ciência, por publicarmos e sermos reconhecidos, né? Porque ainda não somos. Estruturalmente, a gente está bem aquém da ciência masculina nesse quesito de conhecimento, não de competência. A nossa competência, ela está similar e muitas vezes acima, porque a gente tem um perfil também que nos coloca em tomadas de decisão muito estratégica, né, que é importantíssima para um cenário político mundial em questões ambientais, médicas, né? Você traz aí um artigo da psicologia. A psicologia hoje no mundo, no tempo de tanto sofrimento, com guerras, com pandemias, etc., ela é extremamente relevante.
né? Então, a gente tem que pensar muito nesse cenário. E o cenário que os tomadores de decisão levam em consideração a nossa existência. Em relação ao meu trabalho específico, como eu disse no início, eu tenho vários privilégios. E um deles é ter amigos cientistas que não me abandonaram em tempo algum. Então, nas fases da maternidade, eu sempre tive amigos da ciência, inclusive da TWRA, que me deram a mão e me puxaram, me colocaram no cenário. Mesmo assim, já tive que recusar várias propostas legais porque não cabiam no meu tempo da maternidade. Tempo esse que a ciência, às vezes, reconhece até 2 anos, 3 anos de nascimento de uma criança. Então, os editais hoje já trazem isso muito claro. As mulheres, mães, vão ganhar tantos pontos até 2 anos, né, de maternidade e por aí vai. Mas eu sou mãe de um menino de 13 anos, é um adolescente. Eu não posso abandoná-lo. Então, eu tenho que tentar estar bem, dar o meu melhor em tudo, em ser mãe, em ser cientista e em ser docente, que é uma tarefa muito difícil, né? Então, eu acho que é importante levar em consideração aqueles que me puxam também. Então, se não nos convidam para falar em eventos científicos, se não nos citam em discussões de resultados científicos relevantes e se nos abandonam quando precisamos de apoio para estar em lugares importantes para o nosso reconhecimento, vai ficar difícil caminhar a caminhada também. Pensando num cenário muito grande, onde a gente tem mulheres negras, importante, olha aqui o nosso cenário, né? A gente não tem hoje mulheres negras cientistas representadas aqui. Então, precisamos mesmo, a todo momento, pensar nisso. Pensar onde vamos enquanto mulher e o que podemos fazer para ajudar a gente nessa estratégia, né? De estar bem e ser reconhecida cientificamente. Com grande importância que várias... Eu conheço a história da Yara, que é uma mulher que eu tenho extremamente orgulho e falo muito com ela. E vou no Instagram dela e coloco lá. Ela é uma pessoa muito grande. Ela é cientista, ela pega cargos de gestão e agora ela está fora. A gente precisa se ver nesse contexto científico. Então, eu acho que é isso. Precisamos de apoio e estruturalmente avançar nessa questão de citação. Não tenho dúvida que é estrutural. É um esquecimento estrutural, né? Achar que os homens eles são mais competentes que as mulheres. Eu tenho uma visão até que eu não sei se existe uma estatística, mas uma das pós em que estou credenciada, a maioria dos professores são homens, e eu vejo que eles são mais procurados também para serem orientadores. Então, há estruturalmente essa questão de serem melhores, mais competentes, estarem mais disponíveis. Não tenho dúvida que é estrutural, mas a estrutura a gente consegue quebrar com muito trabalho. A questão do sexismo ela é estrutural e ela é problemática. Eu vou até dar um depoimento de como que essa questão ela afeta os dois lados. Eu e minha esposa somos designers e também tem isso dentro da área do design. Uma vez, com o meu filho recém-nascido, ele estava com alguns meses, com 7 meses. Na empresa dela, ela tinha o privilégio de ter 6 meses de licença maternidade. Logo, ela voltando ao trabalho dela, ela teve uma reunião extremamente importante na empresa, e aí eu falei com ela, não, beleza, vai, eu levo o Hugo no médico. A faculdade que eu dava aula, ela não aceitou meu atestado, porque eu fui levar meu filho no médico. A menina do ponto virou para mim e falou, não, isso não é papel do homem, é papel da mulher. Fiquei muito bravo, obviamente. Falei, bom, então você faz o que você quiser com essa falta, porque se eu tiver que escolher entre levar meu filho no médico e faltar a um dia para poder repor depois, não tem que fazer escolha, a escolha já está feita. Mas é para ver como que a questão do sexismo, ela não afeta só as mulheres, ela afeta também os homens que querem ser mais participativos na criação do filho também. Eu acho isso um ponto interessante e eu gostaria que a doutora Yara e a doutora Larissa comentassem sobre esse preconceito estrutural que existe e como que elas veem, ou se veem algumas saídas desse momento de uma forma sustentável, inclusive. Eu acho que a Adriana foi muito feliz em tocar em 2 pontos. Primeiro, na autocrítica, né, Adriana? A gente sabe que tem níveis diferentes de produtividade, isso é muito importante, isso certamente afeta diretamente o número das situações. Então, fica difícil daí, né? A gente tem que ter esse bom senso, né?
E, ao mesmo tempo, ela elencou a questão de, já em situações de divulgação científica básicas, como um congresso científico, a predominância do sexo masculino. Então, se os congressos pudessem, como um exemplo, a Sociedade Brasileira de Massologia já vem fazendo há uns bons anos, sugerindo mesas, simpósios, com um equilíbrio, né, de palestrantes do mesmo sexo, isso já começa a despertar em todos os envolvidos na ciência que é necessário montar, então, esses eventos com uma representatividade de todos os pesquisadores da área. Então, isso já ajuda muito, né, a quebrar essas barreiras, né, essa questão estrutural, realmente. Né? Os comitês de ética nos congressos, nas sociedades também, né, estão muito abertos, tem canais muito claros, né, de conversa, obviamente, as sociedades atentas, né, a maioria das sociedades acadêmicas e científicas do Brasil já teve esse despertar, né. Então, eles têm protocolos de conduta, né, para as pessoas, têm os canais de comunicação com seus sócios para algum tipo de alerta, né, de denúncia quando acontece, né, espaços, né, científicos, aí se existe algum tipo de assédio, até mesmo no Congresso tem os protocolos, né, então, assim, as sociedades, felizmente, né, nos últimos anos se comprometeram e estão alertas a esses episódios. Felizmente, esses episódios são raros em comparação com o passado, até porque, né, eu acredito piamente que isso está mudando, que os jovens estão mudando, que os jovens cientistas estão mudando, são mais sensíveis, são muito mais parceiros, né? Embora existam as exceções, né? Mas a gente tem que continuar incentivando esse tipo de mecanismos, inclusive mecanismos de fomento. Os últimos editais estão mais sensíveis com relação a isso também, estão destinando uma percentagem das verbas a coordenadoras mulheres, né? Isso não deveria existir, né? Não deveria ser necessário, mas é um mecanismo, né? Então, como a Adriana falou, dia 8 é um dia de luta, né? Então, não precisamos ser exceção, não precisaria de todos esses mecanismos se não acontecesse. Então, mas vamos, então, aos mecanismos para diminuir essa diferença, porque, né, as mulheres são tão competentes quanto os homens, né? A gente sabe disso claramente. Só que a gente também tem que contribuir, né? O que a Adriana falou, é importante ter autocrítica e começar a trabalhar e criar os mecanismos, né? Para a gente não cair numa armadilha, né, de coitadismos. Eu tenho muita preocupação com isso, porque a gente tem muita envergadura. Então, a gente precisa de mecanismos, precisa. Mas a gente também tem que mostrar que são mecanismos que não deveriam existir. Então, isso é muito importante. Então, existem caminhos, e eu acho que, né, a questão básica é ser tratada lá atrás, como a Adriana falou, é estrutural. Então, vamos começar desde o início da vida acadêmica de uma criança, né, que é na escola, enfim, mudar esses comportamentos. Já estamos vendo isso, né, a questão de gênero está sendo bastante debatida, enfim, tem que ser debatido na ciência, e a mulher é um dos pilares, né, apenas um deles. Tem outros segmentos que a gente vai ver que talvez sejam muito mais discriminados, né, então acho que é importante a gente começar com essas duas bases, a autocrítica, né, e os mecanismos. E não precisaria de tudo isso se a gente tivesse, por exemplo, pessoas idôneas revisando os artigos, organizando os congressos, avaliando as nossas propostas, né? Se os nossos revisores fossem mais idôneos. Então, a gente tem que pensar nisso também. Quem for escolher o revisor tem que pensar nisso também. Conhecer muito bem a trajetória desse revisor para evitar problemas, né? Só pensando em alguns casos pontuais que aconteceram recentemente, né? A infelicidade de alguns pareceres relacionados às mulheres. Então, se esse revisor fosse, talvez, melhor avaliado, né? E tem mecanismos para isso, após a avaliação do revisor, também isso é importante. Né? Não sei o que a Arissa concorda comigo, enfim. Com certeza. Agradeço a fala de vocês, falas muito, muito assertivas e que levantam exatamente pontos que são extremamente importantes para nós mulheres. E como a Adriana bem falou, agradecer, Adriana, tudo que você comentou, né? Você sabe que você mora no meu coração e como é bom ter pessoas como você, como nós aqui, que podem levantar a voz dentro dos nossos privilégios, como você bem ressaltou, para tratar dessa nossa luta, que é a luta feminina, né? Então, concordo com tudo que vocês mencionaram e um ponto que é importante é que mesmo dentro desse nosso privilégio, né, de sermos mulheres brancas, bem-sucedidas, que temos, né, uma condição de até hoje estarmos aqui falando para muitas pessoas, ainda assim é muito custoso para nós ver o quanto que o machismo, esse machismo estrutural, nos causa de problemas, e que são problemas que vão
desde o nosso contexto de trabalhos, dos trabalhos, mas também num contexto emocional. Porque ninguém gosta de ser esquecido. Trazendo ali um exemplo dos artigos, ficou muito claro também, né, que é algo que não é muitas vezes voluntário, né? Os homens, por conta desse machismo estrutural, eles acabam se esquecendo involuntariamente das colegas que muitas vezes desempenham um papel ou têm uma área de pesquisa até mais proeminente, mas por muitas vezes estar ali dentro daquele contexto de só homens, isso acaba não sendo levado em consideração e precisa ser mudado, precisa ser trabalhado com esses nossos colegas. Então é algo que vai realmente marcando a trajetória de toda mulher. Hoje é impossível uma mulher dizer que nunca sofreu um machismo. E o pior ainda é vermos mulheres machistas, como o Rodrigo bem trouxe na fala dele. Não, isso é papel do homem. Não, gente. Né, já começa por aí. Não existe esse papel. Então, são tantos pontos quando a gente levanta temas como esses, né, do feminismo e de como que nós estamos, né, alocadas nesse contexto da ciência, que realmente é necessário uma reestruturação. Por isso que é chamado, né, de machismo estrutural, porque mexe com toda uma estrutura da sociedade que foi construída nessas bases. E mudar isso desde a base e que começa em casa, com mães que trabalham isso com seus filhos e depois, mães e pais, que trabalham isso com seus filhos e depois vai para as escolas e nós continuamos, né, esse trabalho, senão não se consegue mudar. Eu também tenho, Larissa, uma percepção mais otimista de que isso está sendo mudado, mas eu também vejo que existe muito ainda a ser feito. A gente precisa, enquanto mulheres, trazer muito mais os nossos colegas homens também nessa luta, para que a gente possa alcançar de fato essas estruturas do machismo, do patriarcado, onde muitas vezes é difícil da mulher até mesmo chegar e ter uma voz, né, e ser ouvida o minimamente possível. E aí eu só gostaria de chamar a atenção, uma coisa que esse artigo que você trouxe, Rodrigo, que eu achei bastante interessante, é o fato de que nós precisamos de mais pesquisas científicas que retratem com dados isso, né, que o artigo trouxe. Porque senão é sempre aquela coisa e traz uma outra situação, né? A mulher, ela sempre tem que provar aquilo que ela está falando. Então, pesquisas que trazem esse tom e que demonstram, né, cientificamente, nós temos sim dados que demonstram que o machismo estrutural ele está presente na ciência em todas as áreas, em algumas ela é mais contundente do que outras, e nós precisamos de mais trabalhos científicos que retratem, com dados mesmo, essas situações em que nós mulheres somos deixadas de lado, seja por um esquecimento, que pode ser voluntário ou pode ser proposital, eu acredito que tem as duas situações, mas que ele não pode acontecer, isso é muito claro. Todas nós e todos nós, enquanto profissionais, precisamos ser valorizados. E quando nós temos dados, nós podemos cobrar com mais ênfase. Então, não fica sendo o famoso mimimi feminista, né, que muitos gostam de trazer também. Então, acho que esse é um ponto que a gente poderia dar mais enfoque, né, nesse contexto de que a condição de igualdade, de equidade, ela é verídica, ela é válida, ela é justa, em relação ao feminismo, assim como para tantas outras questões. Até reforçando isso, Yara, eu resolvi trazer essa matéria da Forbes exatamente porque eu já abordei a questão do sexismo no design alguns anos atrás, quando eu era professor. Foi um movimento, a gente chegou a, inclusive, ter discussões com outros países da América Latina. Esse artigo ele foi muito bom porque ele tem dias que foi publicado, e ele mostra que a gente avançou muito pouco nessa questão. A gente tem uma relação, um pedido de igualdade quando se fala na questão dos direitos da mulher, mas só que a gente tem que avançar um pouco além dessa questão da igualdade. Até porque a igualdade ela se refere à distribuição igualitária de recursos, oportunidades e tratamento entre todas as pessoas, independentemente das diferenças individuais. Mas, por outro lado, a equidade ela envolve garantir ali que todos tenham acesso
aos recursos, às oportunidades necessárias para alcançar o mesmo resultado, levando em consideração desigualdades e necessidades individuais. Então, a gente tem um paralelo ali que eu vejo particularmente até do meu próprio núcleo familiar, né? A gente vê que existe uma lei ou alguma regra que provê essa igualdade. Olha, qualquer um pode ter acesso a fazer algum tipo de coisa, mas não tem equidade para que isso possa acontecer. Na política no Brasil, a gente vê muitas legendas partidárias, por exemplo, com candidatas de aluguel para poder ter acesso a mais recursos, mas essas mulheres não estão efetivamente concorrendo de igual para igual em cargos públicos, o que é um enorme problema, porque isso é feito na nossa cara e a gente não levanta a voz para essa questão. Eu acho que tem um pouco também disso, da gente tratar essa questão poucas vezes como conversa de boteco. Quer dizer, a gente resolve tudo numa conversa, mas vai muito pouco para a ação. Claro que eu não estou falando de vocês que estão aqui, mas eu estou falando da sociedade como um todo. Se discute muito isso, mas não se parte para ações mais efetivas. E é nesse sentido que eu quero até passar para a Larissa uma pergunta sobre esses desafios de se preparar essa nova geração de pesquisadores dentro dessa estrutura que já é tão contaminada, para que as mulheres possam ser mulheres na ciência. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, ser cientistas vocês já são, tem menor dúvida da competência. Mas como é que a gente pode fazer para que a mulher possa ser mulher dentro da ciência? Porque aquelas que conseguem normalmente, muitas vezes, chegar nos melhores cargos, elas precisam de um apoio extra muito forte que nem todas vão ter acesso a esse apoio. E aí também, você vê alguma mudança nessas novas gerações, Larissa? Eu sei que você trabalha com educação ambiental, eu queria saber se você está vendo alguma mudança na cabeça dessas pessoas que estão entrando agora, que querem se tornar pesquisadores, e como que elas lidam em termos de relacionamento, obviamente dentro do relacionamento profissional, né? Entre homem e mulher na entrada já na academia. Excelente pergunta, Rodrigo. Felizmente, as novas gerações são muito parceiras, muito colaborativas, né? Enxergam claramente que não existem barreiras, né? Que existem algumas lacunas, umas questões de logística, né? Vou dar um exemplo. Né? Há muitas décadas se trabalha com pescadores embarcados, né? Então, o pescador embarcado é uma logística completamente diferente de muitas atividades de campo que talvez, né, a gente tenha na ecologia, no estudo da biodiversidade, enfim. Então, acompanhar o embarque para ver, por exemplo, capturas acidentais de mamíferos aquáticos é fundamentalmente o papel de pesquisadores homens, porque a estrutura do barco não tem como comportar uma mulher. Tem uma questão cultural, uma questão eventualmente até de superstição, enfim, né? Mas isso são décadas de uma profissão que a gente não consegue mexer. Mas a mulher já chega no porto, já conversa, já entrevista, né? A gente vai adaptando estratégias, né, para poder participar desse tipo de pesquisa também, né? E quando a gente começa a fazer essa leitura e conversa e treina alunos de ambos os sexos para fazer essa atividade, né? E também tu treina as pessoas a se encontrarem numa zona de melhor, de máxima da sua execução, da sua pesquisa, né? Então, assim, isso aconteceu comigo há 20 anos atrás, né? Então, quando eu percebi que eu não tinha como executar o que eu gostaria, eu busquei uma alternativa, né? E continuei trabalhando, né? Sem saber deu mais certo, né? Sem imaginar, fiquei mais feliz com o que eu fiz, busquei um outro caminho, né? Porque até atualmente isso ainda não é viável. Estamos falando de um barco de pesca artesanal, pequeno, sem condições financeiras, de ter um banheiro exclusivo para a mulher. Por mais que a gente diga assim, não, a gente pode se adaptar, a gente vai embarcar junto. São outras variáveis, por exemplo, garantir a segurança dessa mulher. O problema é muito mais complexo, né? Então, a gente também tem que ter esse olhar atento, né? E a gente tem que colocar ambos os alunos, né, ali em segurança, né? Qualquer aluno em segurança, independentemente do sexo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, alguns obstáculos são, neste momento, intransponíveis, outros não.
Então, os mecanismos, né, é mostrar para todos os alunos que todo mundo pode se ajudar em campo, uns com outras habilidades, enfim, né. Eu acho que a gente tem que dizer, ensinar e proporcionar experiências que cada um encontre o seu nicho. Isso é muito importante. Não necessariamente todos os alunos homens vão gostar mais de trabalhar em campo, não necessariamente, tem que se adaptar perfeitamente ao laboratório. Aliás, eu tenho ex-alunos fantásticos que não gostavam de campo e gostam muito mais de laboratório, são expoentes agora na parte de biologia molecular, por exemplo. E o inverso também é verdadeiro. Alunos que adoram embarcar, que se sentem muito felizes, né, na atividade de campo, uma atividade de campo que demanda algumas características, por exemplo, capacidade de não se acostumar com o balanço do mar, fotografar muito bem o balanço, né, o balanço do barco, enfim. Eu acho que a primeira lição que eu aprendi é deixar o aluno se encontrar no meio físico e social que ele gosta. E aí a gente tentar estimular as suas potencialidades e discutir os obstáculos e como é que a gente consegue contornar esses obstáculos se eles forem transponíveis nesse momento, né? Então, eu acho que era muito importante ter essa sensibilidade, né, inicial, né, e acolher, né, acolher os pedidos dos alunos. Eu não sei para meus colegas, mas eu aprendi muito com a pandemia. Quem não aprendeu a acolher na pandemia não aprende nunca mais, né? Então, aprendi a enxergar que do outro lado da tela, muitas pessoas, né, tinham situações e cenários inimagináveis que eventualmente nem traziam para a sala de aula, né? Então, assim, isso é crucial, eu acho, para a gente garantir um início de carreira mais suave para essas pessoas. Eu acredito que essa geração nova é muito mais aberta, muito mais sensível, né? E discutir também abertamente com eles os casos de potencial assédio, discriminação, enfim, a gente tem que mostrar para eles que tem mecanismos e que eles têm de levar até o fim, se eles querem, né, mudar alguma coisa. Eu percebo muito que às vezes é muito velada a reclamação, né? E aí quando a gente fala para eles, olha, mas se vocês querem mudar alguma coisa, tem que ir até o fim. Então, me digam que eu posso ajudar, enfim, né? Desconstruir isso no ambiente acadêmico é importante, desde o laboratório, da sala de reuniões com o aluno, da sala de aula, né, até a reta final, né? Então, para não chegar na reta final, né, para a gente não chegar como coordenadoras de projeto e enfrentar isso agora. Então, acho que é muito importante, desde o início, a gente começar abertamente a discutir isso, né, e ter essa sensibilidade de tentar ajudar o aluno a ele se encontrar, né, nos lugares que ele mais se sente confortável, bem. E se ele não está 100% confortável, mas ele quer enfrentar o desafio, de novo, proporcionar alguns mecanismos, né? E eu acho que, felizmente, a nossa sociedade acadêmica e científica está proporcionando, desde a universidade, das escolas, até os congressos, como a gente já conversou anteriormente, e as sociedades em si, né, específicas de uma determinada área, estão proporcionando esses protocolos, essas ouvidorias, esses comitês, né, relacionados à diversidade de gênero. Isso é super bacana, isso é super importante. Aí eu vou abrir para a Adriana, se você quiser comentar depois também sobre a mesma questão, Larissa, acho que vale a pena, para falar um pouco sobre o impacto que a gente tem na inovação, né, a quantidade e qualidade de inovação que poderia ser melhor produzida se a gente tivesse mais equidade dentro dos processos científicos. A gente sabe que a gente já tem um passivo disso, porque a gente tem décadas disso acontecendo a olhos vistos. Mas eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho do que vocês já viram a respeito disso e qual que é a percepção que vocês têm a partir do lugar que falam. Adriana. Então, quando a gente fala de equidade, a gente tem que levar em consideração que o Brasil ainda trabalha com meritocracia, né? E é difícil da gente estar meritocraticamente no mesmo lugar. A gente já parte lá atrás, não é? Você trouxe uma coisa muito legal, que foi a sua experiência quando o seu filho adoeceu. Então, quando nasce uma criança, a mãe tem a licença maternidade, mas a licença paternidade ela é ínfima, né? O pai, quando pode, são 15 dias. Então, a gente já tem que trabalhar aí. Quando existir uma licença paternidade maior, a gente já vai ter um respaldo aí para começar a pensar em equidade. E sabemos que essa falta de equidade de gênero no Brasil ela vai ter inúmeros impactos na valorização e inovação. Por quê? Muitas das mulheres elas vão desistir no meio do caminho. A gente sabe que o número de discentes mulheres é muito maior do que o dos homens. Mas quando chega em cargos de liderança, onde estão essas mulheres? Com essa perda no meio do caminho, a gente está deixando aí
potenciais cientistas renomadas, né? Que elas não têm acesso para chegar lá. E, além disso, na equidade, eu ainda vou insistir, né? Onde estão as mulheres negras nesse contexto científico? Tem uma pensadora cientista, a intelectual baiana, que chama Carla Cotirene. Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer o trabalho dela. Ela é escritora, ela é doutora em estudos sobre mulheres, gênero e feminismo, aqui da Universidade Federal da Bahia, e coordenadora do Opará Saberes, que é um curso de extensão que prepara candidaturas negras ao ingresso de mestrado e doutorado nas instituições públicas, né? Tem uma fala dela muito importante, que é muito assim, é chocante. Não esperam de preta retinta a intelectualidade. Para essas mulheres, o lugar ainda é mais distante. E a gente precisa dessa representatividade. A gente precisa pensar e executar e botar factível que estejamos todas em igual em espaço de discussão dessa questão, né? A Carla Cotirene, ela tem vários livros importantes, ela tem um conhecimento muito vasto dentro daquilo que ela pesquisa. E não é só ela, a Djamila Ribeiro. A gente lê os livros, a gente mostrar aos nossos filhos esses livros, que são livros importantes de ler. A Yara trouxe muito bem colocado que a gente precisa trabalhar com as crianças. Meu filho Pedro às vezes fala: mãe, é difícil ser filho de... Porque aqui ele tem um discurso, na rua ele tem outro. Mesmo na escola, mesmo entre os coleguinhas, mesmo muitas vezes dentro da nossa própria casa familiar, né? Uma família mais ampla. Então não adianta o cientista falar: mas eu tenho um amigo preto, mas eu tenho uma amiga cientista mulher. Não é assim que funciona, não. É de que forma os homens também, junto com as mulheres, vão conversar sobre esse assunto. Eles não querem perder espaço. Para o homem é muito confortável que a gente esteja lá atrás. Eu escuto tanto, às vezes vão discutir cargos na UFBA, né? E aí o homem já levanta e fala: mas eu não tenho tempo. Eu olho e penso: se você não tem tempo, o que dirá eu? Mas nós não podemos dizer que nós não temos tempo. Não é tolerado pela sociedade as mulheres não terem tempo para caminhar. Hoje mesmo a Yara falou: eu estava passando mal, mas ela está aqui. É uma fala, né? A gente tem que estar nos lugares independente de qualquer coisa. Larissa conta aí qual é a dificuldade das mulheres estarem no campo, fazendo trabalhos científicos, né? Isso é histórico. Na nossa época era impensável da gente ir para um trabalho de campo, numa chapada qualquer, só mulher. Não era possível, né? Que a gente ia passar por situações de assédio. Hoje em dia, a gente já consegue ter a nossa presença nos lugares, os nossos colegas, os nossos alunos já sabem como nos defender. Então, já nos colocam também num cenário diferente de atuação. Eu acho que a equidade é trabalhar por aí, pensar como vamos estar de igual forma no sistema, esquecer meritocracia. Não existe meritocracia. O nosso país ele não caminha da mesma forma, né? As meninas de periferia têm muita dificuldade, inclusive, de chegar na escola. No momento delas, de período menstrual, tem muitas que não vão nem para a aula. A gente teve uma dificuldade enorme de aprovar a distribuição gratuita de absorventes, por exemplo. E é uma coisa tão básica, mas a sociedade não está pronta, não está a fim de nos ouvir. E digo mais: cadê as mulheres trans? Onde estão? Dentro da universidade, que é um lugar de saber, que a gente acha que é um lugar de pessoas com cabeça muito aberta, essas pessoas sofrem demais. Elas vão no banheiro quando saem de casa e só vão no banheiro quando volta. Como é que estuda? Como é que chega lá? Então, eu acho que a gente precisa mesmo sentar na própria universidade, que se diz um lugar muito aberto, ainda há muito preconceito. Então, a gente precisa trabalhar lá dentro. Eu colo em tudo, porque eu estou em desconstrução. Eu estou em desconstrução, inclusive, do machismo. A gente teve uma criação, a nossa geração teve uma criação machista. Então, estar em desconstrução é estar aberto para ouvir, é estar nesses espaços falando, ouvindo as colegas, ouvindo os homens também. Eu tenho certeza que muitos querem caminhar e ajudar. E, às vezes, é barrado pelo próprio sistema, como o Rodrigo falou. O próprio sistema coloca: isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Na ciência é a mesma coisa. Então, a gente precisa de equidade para que a gente trabalhe
de forma que tenhamos um mundo melhor. A mulher tem muito para contribuir, muito mesmo. Ela é muito atuante, ela é muito capaz, ela tem muita vontade. E o sistema barrar as mulheres não é justo. Então, assim, esses trabalhos de meninas na ciência, né? Soapbox Science, né? Que é super legal, que bota as mulheres falando em praças públicas, isso empodera as jovens, isso empodera as crianças. Até muito tempo, quando você perguntava para uma criança numa escola para falar o nome de um cientista, nunca saía uma mulher, né? Nunca, com raras exceções. Geralmente, o primeiro nome de cientista renomado são de... Então, essas mudanças são necessárias para que a gente tenha aí uma equidade, uma valorização da nossa existência como cientista e fazendo tudo com muita qualidade. Rodrigo, você não me chamou, mas eu estou aqui. Não, meu microfone estava fechado. Desculpa, Yara. Já me adiantei. Que bom. Por favor. Não, que pode ir. Esse tema ele é tão caro, né, para nós, e tanto a Larissa quanto a Adriana trouxeram com tanta profundidade, e eu gostaria de ressaltar, né, tudo isso da fala delas, a começar pela jornada de trabalho. A responsabilidade feminina, ela é sempre desproporcional em relação à masculina, e isso é inegável. E mais ainda das mães. Então, aqui é sempre a minha admiração enorme às mães que ainda assim são cientistas, né? A Adriana mesmo, eu conheço a Adriana já tem mais de 10 anos, né, Adri? E eu vejo a tua caminhada e a tua luta e a tua persistência, porque realmente não é fácil. Não é fácil você conciliar todas essas ações. Então, nós temos o campo das mulheres cientistas e trabalhadoras em geral, que são mães, as que não são mães também, mas que também têm as suas responsabilidades e que mesmo tendo, né, seus companheiros que são parceiros e que ajudam em tudo, sempre acaba sendo, né, o peso a mais para a mulher em muitas decisões, até a Adri comentou no início, a nossa forma, o nosso perfil, muitas vezes estratégico de pensar. Então, tudo isso traz uma sobrecarga a mais e que precisa ser, de certa forma, considerada sim, né? Especialmente nesse contexto, quando nós trazemos maternidade, excesso de trabalho, desvalorização, menores salários, assédios, descredibilidade, a perda de poder dos homens. Então, tudo isso são pontos que nós precisamos levantar e que precisam ser discutidos. E como que isso vai ser discutido? Nós precisamos de políticas públicas que considerem o papel da mulher. Nós queremos as mulheres nos espaços de poder, nós queremos as mulheres em todos os contextos que elas quiserem estar, mas nós precisamos de uma educação social para isso. A exemplo da educação ambiental, né, Larissa? Nós precisamos que exista uma educação social que traga essa questão de como que o trabalho ele precisa ser diário, ele precisa ser um trabalho de formiguinha, como nós costumamos dizer, para conscientizar e a partir daí gerar mudança nesse mecanismo estrutural que está implantado, e muito bem dito também, né, Adri, que nós estamos em desconstrução. Quantas vezes, né, a gente se pega muitas vezes tendo pensamentos que vão de encontro ao machismo. Epa, não. A gente precisa se rever, a gente precisa corrigir também os nossos pares, a nossa família. Isso tudo faz parte do nosso papel até enquanto educadoras. E isso tudo fica permeando, né, a nossa mente. Eu gosto muito de leituras que vão no contexto, né, do feminismo, que vão no contexto do racismo. Eu tenho lido muita coisa sobre isso também. E como que essa questão ela pesa mais ainda assim para as mulheres negras, como a Adri trouxe, negras ou em situações de vulnerabilidade social, né, nós temos todos esses aspectos. Tudo isso para a mulher acaba sendo um pouco mais pesado, e na questão da sustentabilidade também, né, e é muito interessante como que isso acaba também se encaixando, porque vai muito dentro do contexto social. Você quer complementar alguma coisa sobre esse tema ainda, Larissa, ou vamos para o próximo? Não, podemos ir para o próximo. Eu acho que foi tudo... Você está contemplada com as falas das nossas colegas.
Concordo plenamente. É um tema vasto, né? Então tem Extremamente. várias óticas e eu acho que a gente fez uma cobertura interessante. E a Adri falou muito bem a questão do grupo ser privilegiado aqui, né? Então é uma coisa que ela vem lá de trás, do início da estrutura de um pensar em pesquisa, um pensar em educação, tem que começar desde criança, né? Como incluir todas as mulheres, de todas as cores, de todas as, né? De todas a questão de gênero mesmo. O transgênero é muito importante trazer, né, nessa conversa, né? Mas é muito pertinente também. E não é são complexas, né? São questões complexas e a gente tem que sempre apontar, né? Tem que começar lá atrás, não na reta final, né? Como eu falei anteriormente. E até contribuindo um pouco com essa visão, quando a gente fala de circunstâncias complexas, e aí tendo em vista até os cenários que a gente tem visto, gente, não existe resposta simples para problema complexo, né? A gente está aqui, obviamente, debatendo uma série de questões, fazendo umas elucubrações, mas é um recado aí para o nosso ouvinte. Se alguém está te dando uma resposta muito... não, para resolver alguma coisa é muito simples, e essa coisa for muito complexa, duvide, tá? Duvide, porque a gente tem muitos vendedores de sonho na política brasileira, e as pessoas embarcam, e não é bem por aí. Bom, a gente vai falar então sobre sustentabilidade, né? E falar sobre sustentabilidade sem considerar a igualdade e a equidade de gênero é uma abordagem incompleta e limitada. A igualdade e a equidade de gênero são componentes essenciais da sustentabilidade, pois estão intrinsecamente ligadas à justiça social, econômica e ambiental. Como razões dessa importância, podemos citar justiça social, participação, representação, entre outros pontos. Aí eu vou pedir para a Yara, né? Quando a gente discute sustentabilidade, muitas vezes a gente se concentra em aspectos ambientais, como a preservação da natureza e redução da poluição. Mas as relações humanas também fazem parte dessa questão. E a igualdade e a equidade de gênero é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Como você vê a falta de coerência entre os esforços para alcançar a sustentabilidade e a persistência dessas disparidades ainda hoje, especialmente no contexto da vulnerabilidade de mulheres em face das mudanças climáticas? Quando a gente está falando de mudança climática, aquela pessoa, né, aquela mulher, principalmente, que é a pessoa que fica cuidando dos filhos, que não tem acesso à educação, que é preta, que ela não tem acesso a recurso financeiro, ela vai ser a mais afetada. Como que a gente pode falar de sustentabilidade sem falar da mulher? É muito interessante isso, Rodrigo. Você sabe que eu fui dar uma atualizada, né, nessas questões, e o tema da ONU para o Dia das Mulheres de 2022, ele foi: não existe desenvolvimento sustentável sem igualdade de gênero. Justamente, né, com o foco nisso que você falou, de que o trabalho das mulheres, trazendo, né, o trabalho das mulheres ativistas em relação à questão das mudanças climáticas e da sustentabilidade. Mas por quê? Justamente porque são essas mulheres que vão ser atingidas de uma maneira muito mais enfática por eventos extremos. Então, o impacto na vida dessas mulheres vai ser muito mais amplo. É lógico que quando nós falamos de mudança climática, quando nós falamos de eventos extremos, isso atinge a nós, seres humanos, como um todo. Mas quando nós já temos grupos, né, que estão em uma situação de vulnerabilidade ou em uma situação de carência, né, de estrutura que possa favorecer, isso se torna muito mais impactante, né? Então, veja, essas mulheres, elas passam por impactos muitas vezes na sua saúde, na saúde dos seus familiares, a vulnerabilidade social, por exemplo, em relação à perda de trabalho, insegurança alimentar, o próprio aumento da violência, né, que acaba acontecendo, porque a violência de gênero é algo também, assim, é um campo que, se nós formos entrar nesse contexto, né, então, assim, é um tema muito amplo e muito complexo. E existem estimativas de que até 2050 a mudança climática, né, em si vai empurrar mais de 158 milhões de mulheres para a pobreza e também vai levar mais de 236 milhões
à fome. Então, veja, é uma situação em que realmente nós precisamos cobrar que existam mais ações efetivas, mais políticas públicas voltadas para essa questão do fomento, não só das mulheres que trabalham, né, com as questões ambientais, fala-se das ativistas, fala-se das pesquisadoras, mas também das mulheres que estão em comunidades, né, então, comunidades dos povos tradicionais. Todas essas comunidades, elas precisam ter um fomento a mais para que nós possamos entender realmente como ajudar nesse contexto. E que, de fato, mesmo frente, né, às situações aí de vulnerabilidade social e também de vulnerabilidade climática, né, que é o ponto aqui da sustentabilidade, nós precisamos ter como tratar isso, né, de uma maneira um pouco mais equânime, que é realmente a dificuldade. E esse fato, né, a questão do gênero com a sustentabilidade vai muito de encontro com o que nós temos hoje também do racismo ambiental. São faces, né, muito similares, justamente porque são grupos em situações de vulnerabilidade. E não existe forma de nós sairmos disso sem que, primeiro, existam pesquisas científicas que demonstrem esse contexto social e ambiental que é extremamente atrelado, né? Então, quando nós falamos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, de economia ambiental, que é uma área que eu estou me especializando agora, não tem como nós não falarmos do contexto social. E não tem como trabalharmos políticas públicas efetivas sem que exista investimento, sem que exista recurso para que nós possamos atender às demandas sociais e, mais do que isso, promover ações que tragam, então, infraestrutura para essas populações que são mais marginalizadas. Então, é um contexto muito complexo e que precisa de uma ação realmente governamental, uma ação ampla, apoiada, respaldada nas pesquisas científicas. Não, perfeito. Um ponto, inclusive, que eu queria adicionar é a sociedade, inclusive, entender a necessidade desse tipo de atuação. Porque a gente tem muita fala contra, que e sem embasamento nenhum, que é um negócio muito, muito, muito louco. Larissa. Um ponto bem lembrado da Yara, né, a questão da vulnerabilidade das populações próximas às climáticas, e justamente são nessas populações que o arrimo da família é a mulher, né? Então, são várias famílias, tem várias pesquisas falando, principalmente no Brasil, que a chefe da família é a mulher, né, e ela que vai ter que manter, sustentar, né, esses filhos, né, parentes, né, eventualmente até distantes, não tão próximos, né? Então, está muito interligado mesmo. Então, possivelmente, seremos nós que teremos que trazer também as soluções, né? Então, existem alguns projetos. A Jane Goodall, né, famosa pesquisadora de primatas na África, né? Então, ela tem um projeto voltado, acho que é Roots and Shoots, se não me engano, voltado para realmente para capacitar as meninas para sair, né, da realidade local delas e pensar em outros cenários, pela educação, pelo empreendedorismo, enfim. Então, é muito importante esse direcionamento para as mulheres, né, justamente por essa posição social que elas se encontram nessas sociedades, né, que vão sofrer muito mais, né, os riscos ambientais, né, pelas mudanças climáticas. Então, eu vejo cada vez mais interesse e importância esse foco, né, porque possivelmente elas que trarão as sociedades por meio de empreendedorismo, inovação, enfim, mas elas precisam de um caminho, né, precisam de um caminho para poderem se expressar e conseguir essa mobilidade social e geográfica, né, digamos assim, também sair das zonas de risco, enfim, por exemplo, margens de rios, as inundações, enfim, então, e esta mulher, esta mãe de família, o grande arrimo, né, ela precisa, né, ter as condições, mas as filhas dela também. Então, isso tem esse olhar de quase uma década, se não me engano, talvez seja mais, né, desse projeto da Jane Goodall, né, muito sensível, né? E faltam réplicas desses projetos no Brasil, por exemplo. Então, digo mais ainda, não precisa ser só uma questão do hemisfério sul, né? Eventualmente a gente enxerga sociedades, entre aspas, né, com oportunidades, enfim, mas a parte marginalizada, né? Pegando também uma fala da Adriana, né? Sociedade negra americana, né? Nossa, a gente vê nos últimos anos todos os conflitos, então
ele precisa ter um movimento global, né, para essas mulheres, né, que têm esse papel muito importante. Né? Então, eu sempre acho que as mudanças climáticas, entre aspas, são democráticas, porque elas afetam a todos, mas quem está nas zonas geograficamente mais afetadas, é onde estão as mulheres, como arrimo de família, né, vão sofrer muito mais. Então, temos que pensar assim e não deixar na mão de gestores. Né? O terceiro setor, infelizmente, né, infelizmente ou felizmente, tem que se mobilizar. A Jane, para mim, é o grande exemplo do terceiro setor, né? Se preocupando, então, com as meninas, né, de localidades muito, muito frágeis na África. Então, replicar aqui. A Adriana trouxe alguns exemplos, né, de mulheres pesquisadoras preocupadas com isso, né? Mas o problema é global, né? Não só do hemisfério sul, né? Não só do sul global, como a gente fala, né? O nome mais elegante, né, para países em desenvolvimento, né? Mas mais confortável para os países que nos denominaram, né? Mas eu acho importante isso ser uma ação generalizada. Então, Adriana, como que você vê essa questão da sustentabilidade sem abordar a mulher? No conceito de sociedade sustentável, há a previsão, né, que uma dada sociedade tenha que ter o equilíbrio entre economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente correto. E as mulheres têm um papel histórico nesse tripé, né, histórico e corajoso para este equilíbrio. A Larissa já trouxe o exemplo, né, de ONGs, pesquisadoras africanas. Já no início dessa conversa, a gente tem a Raquel Carson, que é uma bióloga marinha, que detectou o extermínio de aves, né, migratórias pela presença do DDT, que é um pesticida, há muito tempo atrás, e ela corajosamente expôs isso. O DDT foi, inclusive, proibido em todos os países. Ela sofreu muito. Imagina você ir contra o lobby da indústria química americana. Isso é muito forte. Então, tem que ter coragem, que é uma característica predominante na mulher. A coragem. E não precisamos nem ir muito longe. A gente tem representantes desta sociedade sustentável no Brasil. A Marina Silva, né, que era uma líder seringueira, ela também trabalhou muito tempo por questões de sustentabilidade na extração de produtos da Amazônia. Ela se tornou política, porque eu acho que a gente ainda tem muito medo de falar de política, e a gente não está falando de partido político, mas política como tomada de decisão. A gente precisa estar nesses lugares. A gente teve agora a Sônia Guajajara, que tem uma frase muito importante: nunca mais sobre nós sem nós. Tem que ter essa representatividade. Não sei se foi a Yara ou a Larissa que trouxe dessas comunidades tradicionais, dos povos originários, que são aqueles que vão trabalhar essa questão de sustentabilidade primordialmente no nosso país. Como é que essas pessoas, essas mulheres vão chegar lá? Sou super defensora de cotas, elas precisam ter acesso. E o acesso à universidade, a gente está falando de equidade, e as cotas vêm para trazer equidade no nosso país. A gente tem mulheres indígenas se formando em medicina e voltando para as suas comunidades para levar o conhecimento, para tratar aquelas pessoas. Quando a gente fala de mudanças climáticas, que vocês trouxeram aqui, a gente está falando de extermínio de populações, de doenças. Olha o que a gente está passando enquanto Brasil, né, com a dengue. Você se sair, você pega Covid, se você ficar em casa, o mosquito está entrando dentro e você pega dengue, está matando cada vez mais mulheres, não tenha dúvida sobre isso, que são as pessoas que ficam dentro de casa, que tomam conta, que cuidam do outro, inclusive. Então, eu acho que as mulheres têm um papel importantíssimo nesse modelo de gestão sustentável dos recursos que a gente está trabalhando aqui nessa discussão. Então, quando reverberamos esse assunto, estamos trazendo à sociedade quão importante é a nossa presença nos espaços de tomada de decisão. Então, precisamos estar no topo também. Como a gente vai chegar no topo? É uma estratégia política, que tem que ter apoio político mesmo dos governantes a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, que façam com que a gente chegue nesses espaços, e isso vai desde a educação básica, que, a meu ver, é mais importante do que estar hoje numa universidade, né? A gente tem falado aqui todas nós trouxemos, né, a formação de base. Então, formar meninas cidadãs com potencial de se tornarem líderes e conseguirem mudar essa questão, e formar meninos que respeitem
a presença da mulher nos espaços. Não entendam como uma competição, tem espaço para todo mundo. Quanto mais diverso é o ambiente, isso é ciência, mais rico em tomadas de decisão é aquele ambiente, né? Mais criativo. Então, se trabalharmos todos juntos, a gente vai fazer uma diferença muito grande. Perfeito. Eu acho que esse ponto ele é extremamente importante, né? Acho que não é a primeira vez que a gente fala aqui da importância da educação básica e fundamental como algo que realmente tem potencial de resolver os problemas do Brasil, né? E em qualquer lugar do mundo. Para além disso, qualquer outro tipo de política é mais para remediar a falta que a educação básica e fundamental faz em todos os aspectos da vida do ser humano. Bom, a gente está caminhando para o final, infelizmente. O papo está excelente. Queria que a gente tivesse aqui mais 2 horas para poder ficar conversando, mas a gente vai ter que fragmentar. Até no nosso título, né, que a sustentabilidade sem a mulher ela é fragmentada, nós vamos ter que fragmentar essa conversa. Já deixo aberto o espaço, tanto para a Larissa quanto para a Adriana. Yara nem precisa de falar, quero você aqui todas as vezes, para poder provocar a gente também para outros momentos de conversa dentro dessas e outras temáticas que vocês acharem pertinentes. Nesse sentido, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para esse dia de luta, né? Esse dia 8 de março. Eu vi um cartaz uma vez, né? Falava assim: nós não queremos flores, queremos respeito. Tudo bem, se for respeito com flores também não tem problema não, né? Mas principalmente respeito. A gente tem que providenciar isso com uma certa urgência. Qual a mensagem de vocês, meninas? Então, Rodrigo, primeiro eu quero agradecer, porque eu sou extremamente entusiasta de discussão, de bate-papo. Eu acho que democraticamente ouvir e ser ouvida é extremamente importante para que a gente consiga progredir. A gente veio de um tempo em que não se podia conversar sobre nada, né, nos últimos anos. Então, é muito bom a gente ter esse acesso. Eu quero também dizer que se eu falei alguma coisa errada em relação às questões que não são o meu local de fala, que eu estou aprendendo, que podem corrigir quem vai ouvir, eu acho que é extremamente importante. E dizer que o 8 de março ele é um dia de luta, e a luta parte pelo nosso bem-estar também. Em questões de estarmos nos locais, precisamos de todos e todas, mas principalmente de sororidade. E entender, a gente escuta muito falar, eu prefiro trabalhar com homem. Inclusive, mulheres falam isso. Eu prefiro ambiente que tem mais homem. Não prefira não, porque colocaram isso na sua cabeça. Vamos todos juntos, trabalhar juntos e juntas, e que no dia 8 de março possamos fazer escolhas para que seja um dia prazeroso. Eu, por exemplo, decidi que meu presente de Dia da Mulher vai ser ir a um show com o meu filho que eu gosto, que ele também precisa estar em um momento que eu gosto como mulher, como mãe. Ele já é um cara que me acompanha muito. Você trouxe a questão de estar na universidade, nem aceitarem o seu atestado. O meu filho cresceu na universidade. E filhos de alunas minhas estão dentro da universidade. É um espaço aberto. Eu tenho muito a agradecer à UFBA por isso, sabe? Ela é muito acolhedora em tempos que a gente sabe que não é fácil. Então, ele foi para aula minha várias vezes, porque não tinha com quem deixar. E é no meu local de privilégio, mas isso é uma realidade da maioria das mães brasileiras. Então, tem que estar aberto para a gente estar em qualquer lugar com nossos filhos, com a nossa fala, e dizer que estou junto, gosto muito do assunto, estou na luta, e quem estiver do meu lado vai ter que lutar também, porque eu puxo. Larissa? Eu gosto sempre de repetir uma frase que me disseram quando eu terminei o doutorado, e eu acho que vale para qualquer biólogo, independentemente da orientação sexual, né? Enfim, ninguém disse que ia ser fácil, né? Então, eu acho que é muito importante a gente levar para qualquer questão da nossa vida, né, de trabalho, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Então, vão ter obstáculos, não desistam, sejam perseverantes, sejam imbativos, né? Perguntem, questionem, né? Independentemente do cenário, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Tem anos mais difíceis, né? Como a Adriana já falou, e os anos futuros a gente ainda não sabe como é que eles serão. Então, assim, ninguém disse que vai ser fácil. Parece mais fácil hoje, talvez daqui a 2 anos, né? Então, a gente e exercitem o acolhimento,
exercitem empatia. Isso é fundamental para qualquer situação, né? Então, eu sempre gosto de extrapolar, porque ser mulher é um cenário, né? Dentro da carreira acadêmica, né? É mais um cenário. Então, pensem nisso, assim, ninguém disse que vai ser fácil. Então, guardem isso no coração, perseverem, né? Tentem limitar o tamanho exato dos problemas, né? Não aumentar, né? Também não diminuir. Acho que isso é importante, ter essa questão de escala, às vezes é importante para isso não travar vocês na vida acadêmica, né? Para não frear a potencialidade de vocês e pedir ajuda, né? Acho que o final é muito importante também, quando a gente percebe que, mesmo tu acolhendo, tu fazendo a empatia e não tá estagnado, peça ajuda. A Adriana falou diversas vezes disso, né? Dos colegas que ajudaram, né? Durante o início da maternidade. Então, peça ajuda. Isso é muito importante. Senão, a gente fica estagnado, fica paralisado por diversas situações. Então, ninguém diz que vai ser fácil. Olhem, se coloquem no lugar do outro, se não resolverem, peçam ajuda. Yara, nossa vice-presidente, a tua mensagem é extremamente importante, inclusive para todas as colegas da TWRA. Obrigada, Rodrigo. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade que o nosso podcast, aí, muito bem conduzido por ti, tem dado de discutirmos temas tão importantes e de hoje, né, podermos falar um pouco mais com as nossas mulheres e agradecer, né, a fala aqui com as amigas, assim, a Adriana e a Larissa, porque é sempre muito bom poder compartilhar e aprender em relação a um tema tão importante de desconstrução diária e de aprendizado diário. Mas o que eu queria reforçar é que o feminismo, ele é para todos nós, é para todas e para todos, né? Então, muitas vezes eu escutei mulheres dizendo, porque eu não sou feminista, mas... Não, vamos desconstruir essa fala. Nós precisamos ser feministas, porque o feminismo é uma luta por equidade e principalmente por igualdade. Esse é o foco, né? Nós não queremos ser mais e nós não queremos ser menos, nós queremos condições igualitárias, porque nós podemos, porque nós somos iguais. Então, eu acho que esse é o foco. E para isso nós precisamos de todos juntos, né? Nós precisamos que as mulheres, todas as mulheres entendam isso e tragam, né, os nossos colegas homens para lutarmos conosco nessa frente, nessa batalha. Nós precisamos de mulheres que estejam em cargos de poder. Se não querem estar em cargos de poder, às vezes não é o perfil, mas que estejam em alguma linha de frente ou que estejam trabalhando em conjunto para que nós possamos levar essa luta e essa desconstrução. Porque a questão de gênero, ela também carece de reparação histórica. Nós sabemos que muitas mulheres não tiveram essa chance, que nós temos hoje de estarmos aqui falando de igual para igual. Então, é uma reparação histórica que precisa ser feita também no caso das mulheres, né? Porque muitas vezes a vontade masculina ainda tem prevalecido nos espaços de poder e nos lares. E esse tema, ele envolve temas muito críticos. Então, eu acho que a mensagem hoje, ela é de esperança, de que o feminismo ele tem se fortalecido e ele precisa se fortalecer, essa luta, né, das mulheres por igualdade, por equidade, e que cabe a todos nós, né? Não é uma luta minha, da Adriana, da Larissa, da nossa Larissa secretária, da Leandra, de todas as mulheres. Ela é uma luta de todos nós seres humanos. Tá? Então, acho que esse é o ponto, é a mensagem que eu gostaria de deixar. E especialmente para nós, TWRA, que trabalhamos, né, com recursos hídricos e que trabalhamos com o social, que todos nós possamos também pensar um pouco nesse contexto, em cada um aí dentro da sua área, e nós já temos, sabemos que muitos colegas têm feito isso. Então, agradecer essa oportunidade e celebrar, né, esse dia de luta com o devido valor, né, que ele tem, que ele merece. Então, muito obrigada, Rodrigo. Não, eu que agradeço. Quando eu falei que sua mensagem ela é extremamente importante para a TWRA, não que os nossos colegas não fossem, né? É tão importante quanto. Mas eu digo porque você é uma pessoa que a maioria da TWRA já conhece. E eu sei que, por exemplo, a Larissa eu fui conhecer na expedição do Araguaia. E a Adriana eu estou tendo o prazer de conhecer agora.
Espero que a gente possa ter outros fóruns para a gente se encontrar e conversar e trocar bastante ideia. Gostaria de expressar minha mais profunda gratidão pela participação de vocês nesse episódio do nosso podcast. Suas contribuições foram verdadeiramente enriquecedoras e fundamentais para a nossa discussão sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na academia, ciência e inovação em relação à igualdade de gênero. É evidente que todas vocês têm um impacto significativo na ciência, por isso também estão aqui, porque são representantes de sucesso das áreas que vocês representam. Quero agradecer mais uma vez por compartilhar o tempo, conhecimento, perspectivas e visão de mundo. Eu acho que a gente tem muito a crescer ouvindo uns aos outros, e nesse sentido a humanidade ela precisa, eu acho, de mais diálogo, né? E o que é diálogo, gente? Diálogo é uma pessoa falar, mas depois ela também parar para ouvir, e ouvir de repente com o coração, não é simplesmente deixar a coisa entrar num ouvido e sair no outro, não.